Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo impressionante sobre aviação, história e marinha, os felinos do mar. Quem não conhece o caça embarcado F-14 Tomcat dos filmes Top Gun com Maverick? Mas vocês sabiam que existem outros felinos que também fizeram história na aviação militar? Força, agilidade e rapidez do felino predador são atributos essenciais de um avião de caça e por este motivo que ganharam o apelido carinhoso de gato-cat ou felinos em geral. Hoje vamos explorar esse tema fascinante e vibrante, descobrindo quem são os felinos aeronavais. Apresentaremos todos que serviram à Marinha dos Estados Unidos e Marinha Brasileira, desde o famoso F-14 Tomcat a todos os outros gatos da empresa Grumman. Inclusive, existe um felino que ainda faz história no Brasil. Ao final dos Felinos do Mar, teremos um conteúdo extra especial para quem curte aviação, ação, velocidade e ruído das turbinas. Deixe seu like e se inscreva no canal, nos ajudando a crescer e produzir mais conteúdo interessante. A Grumman começou a projetar seus poderosos gatos antes da Segunda Guerra Mundial que fossem capazes de operar embarcado em porta-aviões. Ambas as armas ainda estavam em processo de desenvolvimento. Após diversos protótipos, surgiu o F-4F Wildcat. O Wildcat foi um caça embarcado que participou decisivamente nas batalhas do Pacífico, em particular a vitória de Midway. Apesar de ser tecnicamente inferior aos temidos Zeros japoneses, o Wildcat provou ser uma arma formidável nas mãos dos pilotos americanos que desenvolveram táticas vencedoras contra os Zeros, por exemplo, o FAC Wave.
Wildcat lutou com bravura e habilidade contra as forças inimigas, protegendo os porta-aviões e contribuindo para a virada da maré a favor dos aliados. Apesar de sua menor velocidade e manobrabilidade em comparação com os Zeros, o Wildcat compensou com sua robustez, resistência e capacidade de absorver danos. Essa vantagem garantiu aos Estados Unidos sucesso nas batalhas cruciais no Pacífico. O Hellcat foi o sucessor do valente Wildcat e deixou sua marca na história com seu heróico desempenho em algumas das batalhas mais intensas do conflito, período no qual os Estados Unidos passaram ofensiva na guerra contra o Japão. As lições aprendidas com o Wildcat foram posteriormente aplicadas ao Hellcat mais rápido. Enquanto o Wildcat tinha melhor alcance e manobrabilidade em baixa velocidade, o Hellcat podia contar com potência superior e desempenho de alta velocidade para superar o Zero. A produção de Wildcat continuou durante o restante da guerra, com Wildcats servindo para escoltar bombardeiros, onde o Hellcat maior e muito mais pesado não poderia ser usado. Projetado para ser capaz de superar tecnicamente o Zero japonês com seu poderoso armamento, capacidade de combate e resistência, o Hellcat rapidamente provou ser uma força a ser reconhecida nos céus do Pacífico. Seu momento de glória veio em batalhas como a Batalha do Mar das Filipinas e a Batalha do Golfo de Leyte, onde enfrentou ferozmente os temidos aviões japoneses. Com sua habilidade de combate e resistência superior, o Hellcat assegurou a supremacia aérea para os aliados, protegendo os porta-aviões e garantindo a segurança das operações navais. O maior ás de todos os tempos da Marinha dos Estados Unidos, o capitão David McCampbell marcou todas as suas 34 vitórias no Hellcat. Os Hellcats foram também utilizados em missões de ataque ao solo com bombas. Imprevistos acontecem no cenário da guerra. Imagina se essa bomba acerta a ilha do porta-aviões. Quase ponto para os japas. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that
demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. O Tiger Cat foi um caça noturno bimotor embarcado que se destacou pela sua versatilidade e desempenho durante a Guerra da Coreia. Com sua velocidade impressionante e capacidade de carga útil, o Tiger Cat foi capaz de executar uma variedade de missões, desde ataques ao solo até a escolta de bombardeiros. Sua versatilidade tornou-o uma escolha popular nesta guerra. O Tiger Cat também se destacou pela sua robustez e capacidade de sobrevivência em ambientes hostis, nas duras condições de combate na Coreia.
Bearcat foi um caça embarcado a pistão. Introduzido no final da Segunda Guerra Mundial, o Bearcat rapidamente conquistou a reputação de ser um dos caças mais rápidos e ágeis de sua época. Com seu design aerodinâmico e motor poderoso, o Bearcat era capaz de superar muitos dos jatos iniciais em velocidade e manobrabilidade. Sua agilidade e capacidade de resposta o tornaram uma escolha popular entre os pilotos da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. No entanto, com o avanço da tecnologia e a ascensão da era dos jatos, o Bearcat foi substituído pelo Panther. Panther foi o primeiro caça-jato operado pela Marinha dos Estados Unidos, além de ser o primeiro caça-jato da Grumman. Sua velocidade e capacidade de manobra o tornaram uma força temível nos céus durante a Guerra da Coreia. Participando de missões de apoio aéreo próximo e combates ar-ar, o Panther demonstrou sua versatilidade e eficácia em combate. No entanto, o sucesso do Panther inspirou uma busca por melhorias e inovações. Assim nasceu o Cougar, uma versão aprimorada e mais avançada do seu antecessor. A asa reta foi modificada para o formato de delta e uma fuselagem redesenhada, incluindo um motor mais potente e uma aerodinâmica aprimorada. Essas melhorias significativas aumentaram sua velocidade, desempenho e manobrabilidade, além de uma maior capacidade de armamento, o que garantiu ao Cougar uma força que contribuía para a conquista de sua supremacia aérea. Sua versatilidade permitia uma ampla gama de missões, desde patrulha e escolta até ataques ao solo e interceptações aéreas.
Tiger foi o primeiro caça supersônico embarcado produzido pela Grumman. A carreira do F-11 durou apenas 4 anos, em grande parte pelo seu desempenho ser inferior ao competidor e consideravelmente mais rápido F-8 Crusader. Além de outros fatores como falta de confiabilidade no motor e a inadequação de seu alcance e resistência. Em nenhum momento o Tiger foi capaz de um voo supersônico sustentado na configuração operacional. O lendário F-14 Tomcat, que era um poderoso caça embarcado imortalizado no filme Top Gun, tornou-se um ícone da aviação militar, mas sua história vai muito além das telas de cinema. O Tomcat foi projetado como resposta à necessidade da Marinha dos Estados Unidos por um caça de superioridade aérea capaz de operar em porta-aviões. Com sua impressionante velocidade, capacidade de manobra e sistema de radar avançado, o Tomcat rapidamente conquistou sua reputação como um dos caças mais formidáveis de sua época. No entanto, apesar de seu sucesso em combate e popularidade entre os entusiastas da aviação, o F-14 enfrentou desafios significativos ao longo de sua vida operacional. Um dos principais problemas foi o alto custo de manutenção e operação do avião, o que o tornou uma escolha dispendiosa para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Outro ponto de controvérsia foi a utilização dos motores do F-111, originalmente projetados para uma aeronave maior e mais pesada. Embora tenham sido adaptados para o F-14, os motores apresentaram algumas deficiências operacionais, afetando sua confiabilidade e eficiência em certas situações. Inclusive, isso foi explorado no filme no acidente do Maverick, que faleceu o Goose. O Tomcat foi um ícone da Guerra Fria, destacando-se em sua capacidade de interceptação e superioridade aérea. Sua participação em conflitos como a Guerra do Golfo e a Guerra do Kosovo destacou sua versatilidade e capacidade de se adaptar a uma variedade de cenários de combate. No entanto, em meio a pressões orçamentárias e mudanças na estratégia de defesa, o F-14 foi retirado de serviço ativo em 2006, sendo substituído pelo mais econômico e versátil FA-18 Hornet. O legado do Tomcat como um dos mais icônicos caças embarcados da história da aviação militar permanece incontestável. O Irã ainda possui Tomcat na sua força aérea e a manutenção deles está sendo feita completamente por esse país, por fazer parte do eixo do mal. Será que a Northrop Grumman produzirá um novo felino de valor?
Qual dos gatos da Grumman que você mais gostou? Comente aqui e o gato vencedor mais mencionado, faremos um vídeo especial sobre ele.
Adentrando o mundo do felino de asa rotativa, um lynx é um gato ágil e poderoso projetado exclusivamente para operações embarcadas. Com sua capacidade única de pousar em mares agitados, o lynx se destaca como uma ferramenta vital para missões de guerra de superfície, dotado dos mísseis Sea-Skua, antissubmarina e eletrônica. Dependendo de sua equipagem, o lynx é capaz de realizar uma variedade de missões, contribuindo na eficácia das operações navais. Sua versatilidade o torna uma escolha ideal para missões de patrulha, OTHT, guerra AS e de superfície. A Marinha Brasileira opera esses felinos com maestria a longo tempo. Porém, hoje, com a versão atualizada, o AH-11 Bravo White Lynx. Ágil e letal, o Super Lynx desafia as ondas como um predador dos mares do Atlântico Sul. Não podemos esquecer outro gato notável, mas dessa vez nas águas. O sistema inglês Superficiar Sea Cat foi um divisor de águas em defesa de ponto para fragatas inglesas e brasileiras da classe Niterói. Este sistema de mísseis antiaéreos marcou o início de uma nova era na Marinha, proporcionando uma camada adicional de proteção aos navios de guerra. Com a Mod Frag, foi substituído pelo sistema ASPID. Qual felino que mais te impressionou? Comente o porquê e participe da nossa enquete. Obrigado por voar conosco neste tributo fascinante aos defensores da liberdade e soberania dos Estados Unidos e Brasil. Até o próximo voo. Se inscreva e clique no sininho para ficar antenado no lançamento de novos vídeos do canal.